E ontem nós vimos que as hierarquias espirituais e os comandos nos preparam. E no que consiste esse preparo? Qual é o preparo que é feito conosco? E qual é a nossa participação nesse preparatório? No início, a hierarquia ou os comandos estimulam a nossa abertura interna. Então aqui são eles que fazem. A hierarquia e os comandos estimulam esta abertura de forma que no nosso consciente possa emergir a consciência do caminho que nós escolhemos antes de encarnar. Porque nós escolhemos muitas coisas antes de encarnar. E nós temos certas coisas na nossa vida que foram assumidas por nós antes de encarnarmos. Então, essas hierarquias e esses comandos, quando nos trabalham, procuram fazer emergir no nosso consciente os compromissos que nós tomamos. Porque muitas almas tomaram certos compromissos, mas ao encarnarem se esqueceram, porque a matéria é tão densa, o cérebro ainda não está desenvolvido, então a mente ainda não está amadurecida, então a gente esquece, inclusive o que é que veio fazer no mundo. A maioria não sabe o que veio fazer, esqueceu. Então os comandos e essas hierarquias procuram nos abrir internamente, para que isto possa emergir. Então eles não nos colocam num determinado caminho. Eles nos ajudam a nós nos lembrarmos do que viemos fazer, a nós nos lembrarmos das coisas que escolhemos. Agora, depois que isto emerge na consciência ou na subconsciência, aí cabe a nós irmos desenvolvendo as nossas qualidades pessoais de forma que a gente possa desenvolver o que assumiu, desenvolver o que escolheu. Agora, as nossas qualidades pessoais, isto tem que ser desenvolvido por nós. Isto nós temos que trabalhar. E muitas vezes a instrução da hierarquia e dos conselhos e dos comandos nessa linha, muitas vezes essa instrução é inconsciente. Essa instrução está sendo dada para a alma, está sendo dada para a mônada. E nós temos que então trabalhar para que isto vá ficando claro em nós. E aí vai o nosso trabalho de purificação, nosso trabalho de atenção, o nosso trabalho de dedicação às tarefas e assim por diante. Se nós assumimos o trabalho e se fazemos o trabalho com qualidade, a interação do consciente com as fontes de energia, esse contato, isto já é feito pelas hierarquias, isto é feito pelos comandos. Então os comandos e as hierarquias vão fazendo aquilo que nós não podemos fazer. Mas a cada etapa nós temos que entrar e assumir, para que depois eles retomem e depois eles prossigam. Quando nós já estamos com isto mais em andamento e com isto mais claro, e com a nossa energia já mais elevada, com a energia que não está mais nas partes baixas do corpo, mas com a energia que já está nos níveis mais elevados, aí volta o trabalho das hierarquias e dos comandos sobre nós, que é de nós irmos nos unindo com eles, nós irmos nos inteirando com eles. Aí eles nos atraem
e promovem esta interação. A uma certa altura, o nosso ser interno, o nosso ser superior, o nosso indivíduo interno, a mônada ou a alma, a uma certa altura, vai escolher se o nosso caminho será uma continuidade a serviço do planeta ou se nós vamos ser encaminhados para outros trabalhos, em outros níveis ou trabalhos que não sejam deste planeta. Então, ou a lei do serviço para nós vai se cumprindo no próprio planeta, neste caso, então ficaríamos reencarnando sobre a Terra, ou nós tomamos uma outra decisão. Isto é uma decisão muito profunda que a uma certa altura nós tomamos. Nós só estamos maduros para esta decisão depois de um certo trabalho das hierarquias e dos conselhos e dos comandos no nosso interior, na nossa alma, na nossa mônada. Então esse é que é o processo de preparo. Agora, ora nós estamos lidando com um comando, ora estamos lidando com a hierarquia planetária e ora estamos, eventualmente, sob a aura de algum conselho. Então, o que é um conselho? O conselho é um conjunto de consciências ou uma entidade que representa e que custodia alguns setores do plano evolutivo. Então há conselhos para diferentes setores do plano evolutivo. E esses conselhos, além de representarem e custodiarem estes setores, eles estimulam a realização do plano. Então o conselho estimula isto através das hierarquias e através dos comandos. Então um conselho, ele é um ponto de união entre a fonte que emanou a nossa energia, o nosso destino, e os comandos e as hierarquias. Então os conselhos, esta entidade, estão no nível bem alto, bem elevado. Esses conselhos são formados por hierarquias, por entidades, por seres em nível de logos, por avatares ou por mônadas. O Conselho Alfa e Ômega, por exemplo, tem membros desencarnados que trabalham no plano cósmico e tem sempre algum membro encarnado. E a depender da amplitude do trabalho a ser realizado, então outros membros do Conselho Alfa e Ômega encarnam. Esses conselhos se formam, inclusive no plano físico, isto é, encarnam, segundo o que se tem que cumprir, se é necessário. Por exemplo, um membro do Conselho Alfa e Ômega era Saruma. E Saruma estava encarnado. Eram 7 desencarnados e 5 encarnados naquele tempo, naquela etapa. E esses conselhos se estabelecem em vários níveis. E segundo o grau de evolução deste conselho, ele pode estar muito próximo do governo celeste central, muito próximo da consciência cósmica central. Os que compõem esses conselhos, se são mônadas, se são avatares, se são consciências assim,
eles têm conhecimento das leis da evolução superior. Um conselho não está na nossa evolução. Um conselho já está na evolução superior. E eles têm conhecimento dessas leis e vivem lá no seu plano conforme essas leis. As leis da evolução superior não são estas que nós conhecemos. Então, o conselho ou os conselhos procuram nos introduzir nessas leis de alguma maneira. Então, um conselho, esteja ele lidando com o planeta ou com áreas do planeta ou com tarefas no planeta, o conselho tem como função captar o impulso da fonte única para aquele assunto. O conselho não decide o que está fazendo. O conselho capta da fonte única aquilo que são os impulsos. Ele assume aquele impulso e transmite este impulso. Mas o conselho vai buscar na fonte única aquilo que é para ser feito. E o conselho vai adequando este impulso, o conselho vai transformando este impulso para que os seres possam recebê-los, os seres que vão executar aquele impulso. Então, os conselhos ajustam este impulso aos comandos. Os conselhos ajustam este impulso às hierarquias. E isto vai sendo então dimensionado para que chegue até a humanidade ou para que chegue até aquela área da Terra numa correta dimensão, num correto grau de adequação. E aí o conselho também pode ficar estimulando internamente esses grupos, como vocês se lembram, como Saruma estimulava os grupos que estavam encarnados. Ele encarnado, como membro do conselho, tinha como tarefa estimular os grupos. O estímulo que foi dado a este grupo internamente, nós não podemos calcular. Então, houve um estímulo em milhares de indivíduos internamente, e isto foi obra do membro do Conselho Alfa e Ômega, do Conselho Alfa e Ômega. Então, é desta forma que um conselho trabalha. Agora, este Conselho Alfa e Ômega, que nós tivemos oportunidade de contatar através de Saruma no plano físico, este conselho, ele não se limita a fronteiras planetárias, porque este conselho está sintonizado com o cosmos, então ele tem várias tarefas. Herques, que é um centro planetário, não como nós sabemos, ali existe um conselho, o Conselho de Herques. O Conselho de Herques, que responde ao comando de Sikuma e trabalha no despertar da humanidade terrestre para a vida cósmica. Então nós temos um conselho em Herques, e este conselho está trabalhando especificamente com a humanidade e estimulando a humanidade para a vida cósmica. O Conselho de Herques não está focalizado no plano físico cósmico, como o centro de Herques está. O Conselho está no astral cósmico, de forma que aqui se está compreendendo uma hierarquia entre Conselho, entre centro planetário, mesmo quando o Conselho está agindo no centro planetário. Falando de conselho, nos foi dado a conhecer aquele membro que representa a polaridade feminina de um conselho, que serve
em planos suprafísicos. E no livro Encontro Interno existe o nome Vanami. Vanami é um membro de um espelho que um dia vai se revelar, ainda não foi revelado. E tem uma tarefa coligada com Mistlitlã. Vanami, como membro deste conselho e representando a polaridade feminina, está no controle da voltagem, da aplicação da nova lei. Então, as novas leis que vão se aplicando, as novas leis que vão acontecendo, que vão se mostrando para nós, a voltagem desta aplicação, isto cabe a este membro do conselho, a polaridade feminina deste conselho. E Vanami, segundo o livro, pode ser invocada em momentos especiais. Então, é um membro de um conselho que se presta a atender, se presta a se conectar com aquilo que for necessário aqui na Terra. Um outro comando, ou uma outra hierarquia, vinculada a muitos trabalhos no planeta que se conhece, é Antuak. Antuak, como membro de conselho, ele trabalha ambos os polos do planeta, Polo Norte e Polo Sul, porque são os dois extremos do planeta que devem se complementar. Então, este é um trabalho do conselho no qual Antuak está agindo. E Antuak, além de estar fazendo este trabalho com os polos do planeta, Antuak comanda o centro de Mirnajad, não é? Como nós sabemos, e faz outros trabalhos em vários pontos do planeta e além. E Antuak se dedica também à preparação interna de indivíduos. Dá-se esses dados para nós podermos avaliar a amplitude desta consciência. Todos os trabalhos que esta consciência pode reunir, todos os trabalhos, todas as tarefas que esta consciência pode assumir. Então nós falamos que Antuak está no comando do centro de Mirnajad, não é? E pensamos que ele faz só isto. Então, isto dá a dimensão do trabalho de um conselho. E Antuak, do nosso ponto de vista, ele é como uma expressão e como um protótipo, como um referencial para as nossas mônadas, para a nossa alma, de equilíbrio, de vontade, de determinação e capacidade de transmutação. De forma que Antuak, em conexão com almas, com mônadas, com grupos de almas, com o centro de Mirnajad, implanta esta possibilidade de transmutação na Terra, na humanidade, de equilíbrio e de vontade, determinação. Isso são palavras que nos mostram a dimensão de todo esse trabalho. Michuk é um integrante do sistema cósmico de comunicações, dos espelhos, que governa os espelhos do cosmos. E estimula a evolução da humanidade através de uma irradiação de compreensão e de amor. Então, Michuk é um membro dos espelhos, a governante dos espelhos, e que representa para nós a compreensão no amor cósmico. É muito importante esta hierarquia.
Nos foi informado uma vez que Michuque trabalhou muito na Terra. E é uma consciência que hoje não é mais um indivíduo, hoje é uma hierarquia, mas que uma das suas recentes aparições foi como Santa Teresa de Ávila. Outra hierarquia é Mituma. Mituma, que é unido a todos os comandos. Mituma não está restrito a um comando, mas está unido a todos os comandos de resgate. Prepara regiões inteiras e coliga as naves mães, que são aquelas naves importantes que levam as naves menores, com as grandes naves de resgate. Então Mituma tem um trabalho com as naves e é unido a todos os comandos de resgate. Em tempos de tanta desarmonia nos planos materiais, é muito importante nós visualizarmos estas coisas, porque visualizando no nosso interno, estamos assumindo certos trabalhos, estamos assumindo um certo caminho. Quando nós começamos a vislumbrar estas coisas, nós nos damos conta do jogo de forças dispersivas que é a vida comum, que é a vida normal. Nos damos conta da energia que despendemos em coisas sem a menor importância, em questões locais, em questões pessoais, em questões de funcionamento de coisas. Então, nós vamos nos dando conta de que podemos estar numa outra sintonia. É muito importante ter essa noção, ter esta perspectiva, ter esta visão, porque isto eleva a nossa postura diante das coisas, eleva a nossa disposição diante de uma dádiva, que são essas manifestações da hierarquia aqui no planeta. Então, nós teríamos que ter consciência dessa estrutura para dar uma resposta a isso. Para nós darmos uma resposta. E a nossa resposta é nós nos elevarmos dessas questões humanas, dessas questões materiais, que são resolvidas automaticamente se nós tivermos com a nossa sintonia ligada numa tomada lá em cima. Agora, se a tomada está ligada aqui embaixo, preparemos-nos para os choques. Então, trata-se de nós estarmos buscando a nossa essência para que a gente vá encontrando a essência dos seres com os quais estamos lidando. Porque a manifestação de um ser humano pode não corresponder com a essência dele, como não corresponde normalmente. Então, se nós não estamos buscando a nossa essência, nós jamais vamos vislumbrar o que é o outro. Então precisa que a gente esteja fazendo esta busca interior para que a gente consiga começar a vislumbrar o outro, na essência do outro. E que a gente consiga vislumbrar a essência de uma tarefa. Toda tarefa tem uma essência, toda tarefa tem um valor oculto para nós, para um grupo ou para a evolução em geral. E se nós não estamos muito atentos na busca da nossa essência, mergulhando nas nossas reações, mergulhando nos nossos conceitos, indo lá para dentro, nós não temos os meios para entrar na essência das coisas. Então essas hierarquias todas estão nos trabalhando muito nesse ponto. Mas nós teríamos que seguir as leis que já conhecemos. Se já conhecemos uma lei, ontem nós estamos falando um pouco da lei do silêncio.
Se nós já conhecemos uma lei, teríamos que realmente procurar vivê-la. Teríamos que realmente procurar nos tornarmos esta lei. Porque é no silêncio que nós fazemos dentro de nós, é ali que nós vamos conhecendo novas leis. Porque essas leis que a gente já conhece, e se estamos seguindo, e se quando encontramos a lei do silêncio, procuramos vivê-la, aí no silêncio do nosso ser, vamos encontrando as novas leis. E encontrar as novas leis significa ir evoluindo, entrar em leis diferentes, entrar em leis mais amplas. E agora vamos repetir uma frase que foi introduzida numa partilha anterior deste mesmo ciclo. Teu trabalho é servir em silêncio. O teu instrumento é a entrega. O teu campo de trabalho é a vida interna. E as tuas sementes, as chispas da luz latente em teu ser. Tens as bênçãos dos céus por causa da tua pureza de intenções. Vê como volta nisto, vê como volta na falta de ambição, na falta de desejo, na falta de apego, porque a pureza de intenções é isto que é o ponto. Isto é o ponto que é captado, que é visto. Isto é o ponto pelo qual nós somos conhecidos, a nossa pureza de intenções. A pureza da nossa intenção, que intenção nós temos? Ou se chegamos ao ponto de ter a intenção de não ter intenção alguma e de estar completamente disponível, incondicionalmente disponível. E é aí que estamos realmente livres, não? Para tudo isso.